Vou te contar uma história que muitos acham ser só uma lenda, mas que, ao que tudo indica, foi tão real quanto o solo de Porto Alegre onde ocorreu. Foi entre os anos de 1863 e 1864, na antiga Rua do Arvoredo, uma rua pacata, com comércio e casas comuns. Mas, como em toda a cidade, mesmo em meio a uma fachada de normalidade, há segredos sombrios que se escondem nas sombras, esperando o momento certo para virem à tona. Nessa rua morava José Ramos, um homem de origem brasileira, casado com Catarina Palce, uma húngara com um ar enigmático. Eles formavam um casal estranho, quase sempre isolado, e raramente interagiam com os vizinhos. Mas o que realmente deixava a rua intrigada era o pequeno açougue que funcionava ali perto, pertencente a um homem chamado Carlos Klausner, um alemão de temperamento frio e reservado. Muitos frequentavam o açougue, atraídos pela qualidade e pelo preço das linguiças, que se tornaram famosas na cidade. O sabor, dizem, era incomparável. Só que as coisas começaram a mudar. Pessoas desapareciam misteriosamente. Eram, em sua maioria, homens solitários e sem família, que raramente deixavam rastros. Alguns comentavam que haviam visto essas pessoas pela última vez caminhando com José Ramos ou Catarina. Mas naquela época, a vida era dura, e desaparecimentos não eram incomuns. Muitos assumiam que as pessoas simplesmente partiam em busca de uma vida melhor. E assim, as suspeitas foram deixadas de lado. Até que uma investigação foi aberta, e a cidade viu-se envolta em um mistério terrível. As autoridades finalmente juntaram as peças, e o que descobriram chocou Porto Alegre para sempre. De acordo com os relatos, José Ramos atraía as vítimas até a casa que dividia com Catarina, oferecendo-lhes uma bebida ou um jantar. Uma vez dentro, os homens eram assassinados, e o casal preparava os corpos para serem levados ao açougue. Era lá, na penumbra dos fundos do estabelecimento, que Carlos Klausner realizava o processo mais macabro, transformava a carne das vítimas em linguiças, que então eram vendidas aos desavisados clientes de Porto Alegre. O horror tomou conta da cidade quando a história foi revelada. Famílias ficaram em pânico ao pensar que haviam consumido aquelas linguiças, que poderiam ter sido feitas com pessoas desaparecidas. Dizem que até hoje, nas noites frias de inverno, ainda se ouvem sussurros e passos pesados na Rua do Arvoredo, como se os espíritos das vítimas rondassem o local, condenados a vagar ali para sempre. A história dos crimes da Rua do Arvoredo nunca foi esquecida. Passou a fazer parte do imaginário popular de Porto Alegre, como uma advertência, como um lembrete sombrio de que o mal pode estar mais próximo do que imaginamos, talvez, até na próxima refeição.